Oi, Dani. Eleni, seja bem-vinda. Pessoal, envia aí a live para os seus amigos. Eu estou enviando aqui para os meus também. Para o pessoal vir para a live também. Fala para mim se o som tá bom aí para vocês. Se tá tudo ok, se vocês estão me ouvindo bem. Berenice, saudades, Berenice. Nova Beleza, seja bem-vinda. Marleide, Miriam, Jaciele, Elísia, sejam todos bem-vindos à live de hoje. A Berenice falou que tá ótimo, né? A Berenice fez um curso de colorimetria recentemente comigo e eu falei um pouco lá no curso, né, Berenice, sobre visagismo, que é o que eu vou falar um pouco hoje. Vou falar um pouco sobre visagismo. Fátima, seja bem-vinda. Boa noite, Elísia. Tá com saudade também, né? Está com saudade das aulas, né, Berenice? Então, gente, eu vou só esperar um pouquinho o pessoal dos grupos entrar, porque eu mandei lá nos grupos, porque houve um debate nos grupos sobre visagismo, então por isso eu decidi falar um pouquinho para vocês. É um tema que é bem extenso para a gente falar. A gente ficaria aqui horas e horas e não conseguiria abranger tudo, porque é muita informação. Né? Antigamente a gente acreditava que o visagismo era só você olhar para o rosto e falar: o rosto é redondo, o rosto é quadrado, o rosto é triangular, é retangular, né? É triangular invertido. Então era essa mensagem que às vezes a gente achava que era o visagismo, né? Que era apenas isso. Ah, esse corte não combina porque meu rosto é redondo, porque meu rosto é quadrado. Mas envolve muito mais que isso. E foi sobre esse tema que eu falei lá no curso, esse curso que a Berenice participou, que foi em Belo Horizonte. Xuxa, na minha... Ah, não, Chuchu. Já pensei que era Xuxa, ó. Seja bem-vinda, Chuchu Carvalho. Zelena, seja bem-vinda. Edna, seja bem-vinda. Então, gente, por isso eu decidi falar um pouquinho sobre essa questão de visagismo, né, envolvendo a cor do cabelo. Como que nós vamos lidar, por exemplo, com o visagismo envolvendo a cor, sabe? E envolvendo talvez também uma situação que a nossa cliente vive ou vai viver, porque tudo está ligado. Até mesmo uma situação que a sua cliente vai viver, por exemplo, se a cliente ela vai para uma entrevista de emprego, né? Ou se ela vai para um encontro romântico, tudo isso nós temos que levar em consideração para saber o tipo de cabelo que nós vamos fazer na nossa cliente. Isa, seja bem-vinda. Ângela, Irene, Lessa, Eli. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Ó, a Berenice falou aí o seguinte: o curso foi top demais. Valeu muito a pena fazer. Estou feliz demais. Olha só, gente, que depoimento aí interessante, né? Que a Berenice, né? A minha internet, ela tá oscilando muito. A semana passada eu não consegui nem fazer a live. Mas vamos lá, né? Vamos falar, o assunto é muito extenso, mas eu não vou me estender muito. Eu vou falar aí mais ou menos sobre o que foi debatido lá no grupo, para auxiliar um pouco mais as meninas nesse assunto. Alexandra, seja bem-vinda também. Então vamos lá, né? Falando, oi Ilvana. Ilvana também, gente, fez o curso comigo lá em Belo Horizonte, recentemente.
ela também teve essa aula aí falando um pouco sobre o visagismo. Uma pena que o tempo é pouco e às vezes não dá pra gente abranger muito, né? Inclusive lá não deu pra gente abranger muito sobre esse tema, mas o que foi passado lá eu acredito que vai valer muito para elas colocar em prática no dia a dia e ter mais resultado. Daniela, decoradora. Oi, Ivana. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho aí a respeito de cor, né? Que foi uma das coisas que foi discutida lá no grupo, sobre cor. Às vezes, quando a nossa cliente ela chega para fazer, por exemplo, um cabelo platinado, que nós sabemos que o platinado ele é mais para o branco ou mais para o acinzentado, aí nós ficamos na dúvida. Quando é a primeira vez que essa cliente vai fazer o platinado, nós ficamos na dúvida. Caramba, será qual a cor que eu vou fazer? Será que vai dar certo? Será que o platinado, será que o cabelo acinzentado ou o cabelo branco vai ficar bom para essa cliente? Às vezes é a dúvida que gera pelo fato da gente não entender a respeito do visagismo. Então, por isso é interessante discutir esse assunto aqui também, porque eu sei que vai auxiliar vocês aí quando se deparar com uma situação assim, de uma cliente que vai fazer a primeira vez e às vezes a cliente ela vira para você e fala assim: será que fica legal? Será que vai combinar comigo? O cabelo platinado, o cabelo mais acinzentado, o cabelo mais pro branco? Será que vai ficar legal? Por exemplo, para vocês entenderem, por exemplo, eu não fico bem de cabelo platinado. Meu cabelo ele tem que ter tons dourado, como vocês podem ver aqui, ó. É que eu tô com filtro, gente, porque eu fiz um procedimento, não dá nem para tirar o filtro, porque eu fiz um procedimento aqui na pele, quem me acompanha aí viu, e tá um pouquinho judiada a minha pele. Mas enfim, o meu cabelo, não sei se dá para perceber, mas ele é mais, por causa do filtro, às vezes não dá para perceber, ele é mais douradinho. Ele tem uns tons mais ou menos na altura de 9, né? Ele tá num tom 9.13, um bege. Então ele não tá frio, ele tá um pouquinho quente, não tá totalmente frio, né? Eu gosto dele bem clarinho porque disfarça também os fios brancos, né? Mas ele tá um pouquinho mais pro dourado. Porque o meu tom de pele, se eu jogar um platinado aqui, vai me apagar, vai me deixar parecendo com cara de doente. E tem muitas clientes que não combinam. O meu subtom de pele, né? Quem entende um pouco de visagismo, as meninas que já fez o curso comigo vai entender sobre o que eu tô falando. O meu subtom de pele é um subtom de pele neutro, porém é um tom neutro puxado para o quente, porque tem isso também. Você pode ter um subtom de pele neutro, mas neutro é quando é a cor equilibrada. Eu vou explicar melhor para vocês. A nossa pele, ela tem todas as cores, né? Nossa pele, nosso cabelo, nós temos lá o amarelo, as cores primárias, né? O amarelo, o vermelho e o azul, para formar o nosso tom de pele. Só que tem pessoas que têm mais vermelho ou que têm mais amarelo e tem pessoas que têm mais azul. Quem tem mais azul e com um pouco de vermelho, também azul com vermelho tem a pele mais para fria. Quem tem mais vermelho e amarelo é mais puxado pro quente. Tem pessoas que têm ali quase equilibrado. Na verdade, todas as peles têm todos os tons. Porém, tem pele que tem mais amarelo e vermelho e tem pele que tem mais azul e vermelho. Então, a que tem mais azul e vermelho tá mais para pele fria. A que tem mais amarelo e vermelho tá mais para quente. Por exemplo, as peles mais laranjadas, elas são mais para quente. Mas tem pessoas que tá quase equilibrado, 100% equilibrado. É muito raro uma pele 100% equilibrada.
sabe? Exatamente a mesma quantidade de azul, amarelo e vermelho. Quem tem quase a mesma quantidade tá ali equilibrado e tem o tom de pele neutra. Só que pode ser uma pele neutra puxado para o frio ou puxado para o quente, que da mesma forma vai combinar com os tons frios ou tons quentes. Se a pele ela combina mais com tons quentes, o subtom dela é um subtom quente. Se ela tem a pele mais puxado para o frio, gente, tá chegando mensagem aqui, tá me desconcentrando. Se ela tem a pele mais puxada para o frio, né, o subtom de pele fria vai combinar mais com tons frios. Então não vai combinar colocar quem tem a pele que combina com tom frio. Se você jogar um dourado, não vai ficar legal na pele da cliente. Gente, eu vou contar para vocês como vocês vão descobrir qual que é o subtom de pele da cliente de vocês, tá? Já já eu vou explicar, vou dar algumas dicas aqui de como vocês identificar o subtom de pele da cliente de vocês para saber qual que é a cor que vai combinar mais, porque às vezes a gente fica meio confuso ali na hora de identificar qual é o subtom de pele. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar, tá? Então vamos lá. Vou começar a dar para vocês as dicas de como vocês identificar, né, se o subtom de pele da sua cliente é frio ou quente. O primeiro passo, assim, uma das técnicas mais usadas para vocês conseguir identificar se o subtom é quente ou frio, é vocês analisar o pulso da cliente. Vocês vão analisar aqui as veias do pulso da cliente de vocês. Aqui na câmera, a minha, não, eu acredito que não tá dando para identificar. Porque o que acontece? Quando você olhar aqui na veia da sua cliente, você vai ver veias esverdeadas. Se você ver veias esverdeadas, a sua cliente tem um tom de pele, um subtom, na verdade, de pele frio, veias esverdeadas. Agora, se as veias forem azuladas ou roxeadas, essa cliente tem o subtom de pele quente. Só que às vezes nós não conseguimos olhar aqui, e às vezes, dependendo da pessoa, a gente não consegue nem ver a veia. Tem pessoas que é mais difícil de conseguir identificar porque você não consegue ver a veia da cliente aqui no pulso. Então fica difícil. Como é que eu vou saber, né? Primeiro, gente, só voltando novamente aqui às veias. Se você olhar e às vezes você fala assim, caramba, Josi, eu tô olhando aqui agora, ó, se vocês quiserem olhar aí o pulso de vocês e tentar identificar o tom de pele, oi, Kel, tudo bem? O subtom de pele, se vocês quiserem olhar e digitar aí pra mim qual que é o seu subtom de pele, se você conseguiu identificar, né, olhou, se a sua veia for azul ou roxeada, você tem o subtom quente. Se a sua veia for esverdeada, você tem o subtom frio. Então, se você quiser tentar identificar aí agora pela veia e digitar aqui pra mim qual que é o seu subtom de pele, né, só para você começar a treinar o seu olho para identificar depois lá o subtom da sua cliente, pode dar uma olhada e me fala. Agora, se a sua veia ela é roxa esverdeada ou azul esverdeado, ou seja, tá esverdeado misturado com azul ou misturado com roxo, a sua pele ela é mista. Só que essa pele mista, como eu disse, ela também tende a puxar para o frio
ou para o quente. Ela não é exatamente equilibrada, sabe? Não é a mesma quantidade ali de cor para formar esse subtom. Sempre vai puxar para um lado. Então, sempre vai combinar, os tons mais... Ai, gente, me perdi aqui. De novo, chegou mensagem aqui que tá me desconcentrando. Mas vamos lá, né? Já tem algumas meninas que tá digitando aí qual que é a veia delas. Gente, só que nós precisamos ter certeza disso, tá? Quando a gente analisa aqui a nossa veia, nós temos que olhar e analisar exatamente se ela realmente é verde ou se de repente ela não tem veias roxas no meio da verde, tá? Porque pode ter também. Ou se tiver veia azul no meio da verde, ela é mais equilibrada, tá? Eu tô falando isso porque assim, a Kel tá falando que a veia dela é verde. Porém, a Kel tem um cabelo dourado lindo, maravilhoso. Então assim, combina muito bem com o tom de pele dela. Se o subtom de pele dela fosse frio, porque a veia verde, o subtom é frio. Então, se o subtom dela fosse frio, ela não combinaria com o dourado. Então, provavelmente, ela pode ter se confundido aí. A gente tá à noite também aqui. Eu tentei olhar a minha, eu não consigo. Porque assim, o meu subtom de pele, ele é neutro, porém puxado para o... neutro puxado para o dourado. Neutro puxado para o quente. Dourado é quente, né, gente? Por isso que eu acabei me confundindo. O meu é neutro puxado para o dourado. Então, os tons que mais combinam comigo são os dourados, né? Então, Kel, vai fazer o seguinte, você vai olhar agora, né, pra gente ter certeza de que o seu tom é realmente frio. Você vai no espelho com uma iluminação boa e vai olhar no fundo do branco do seu olho e identificar se o branco do seu olho tem alguns tons amarelos ou se ele é meio acinzentado. Se o branco do seu olho for acinzentado, sua pele, seu subtom de pele realmente é frio, tá? Embora eu duvide disso, eu acredito que o subtom é quente. Talvez por estar à noite você não tá conseguindo identificar. A Berenice disse que hoje a minha veia está azulada. Olha pra você ver. Às vezes, Berenice, é porque tá à noite. Seu subtom de pele, eu não lembro lá no curso qual foi que deu. Se foi frio ou quente, Berenice, eu não lembro. Se o seu subtom deu frio ou se deu quente lá no teste quando a gente fez. Então, é importante analisar aí o branco do olho. Se o branco for mais pro acinzentado, você tem o subtom frio. Você dá risada, né, Berenice? Se for o branco, tiver alguns pontinhos amarelos no branco do olho, o seu subtom se tiver amarelo, é frio. Se tiver acinzentado, não, se tiver amarelo é quente, se tiver acinzentado é frio, tá? A Berenice disse que deu mista. Então, provavelmente, Berenice, o seu tom de pele é mista, de repente pode ser mais puxada pro quente, né? Que você falou que viu aí algumas veias azuladas, eu acho, né? Que você falou que viu, deixa eu ver aqui. É azulada. Então, às vezes é azul misturado com verde. E aí, o verde, agora à noite, talvez você tenha um pouco de dificuldade de identificar, né? Outro detalhe que é importante a gente analisar, só que é necessário você ter a ajuda de alguém para identificar o seu subtom de pele, é você olhar atrás da sua orelha. Você vai pegar a orelha e você vai dobrar ela assim. E você vai pedir para alguém olhar aqui atrás. Na cliente, nós podemos fazer isso. Deixa eu dar uma olhada aqui na sua orelha para a gente conseguir identificar o subtom de pele
seu, se é quente ou se é frio. Pra gente entender se vai combinar dourado ou se vai combinar platinado para você, né? Se vai combinar tom frio ou se vai combinar tom quente. Não vê nada amarelo e nem cinza, Kel? Eu acho que é porque tá de noite. Tá de óculos ou tá sem óculos? Porque eu sem óculos, minha filha, eu não enxergo nada. Eu já falei pra você. Tem que usar óculos, não adianta. Não adianta querer fugir, viu? Viu, Kel? Vai lá pegar o óculos. Gente, às vezes a gente tem essa dificuldade mesmo para identificar. É treinar o olho para conseguir identificar. Porque assim, não é de cara que você vai identificar e que você vai ficar craque e conseguir entender. Ah, tá de óculos? Mesmo assim não conseguiu? Ô, Kel, mas assim, é porque tá à noite, às vezes a gente tem uma certa dificuldade mesmo para conseguir ver, né? Você vê que as minhas veias aqui, eu tô conseguindo ver verde por causa da iluminação. A iluminação também afeta muito. Se você tiver uma iluminação que ela é mais fria, por exemplo, eu tô aqui na minha frente com umas lâmpadas frias. Então, o que acontece? Eu coloco meu pulso virado para a lâmpada fria. Eu não sei se vocês conseguem identificar, mas eu consigo ver a minha veia esverdeada somente. E ela não é só esverdeada, ela é esverdeada misturado com roxo, entendeu? Só que durante o dia eu consigo identificar. À noite, com a iluminação fria, a veia tende a ficar num tom frio também, e aí a gente não consegue identificar. Então, é importante também, eu sempre falo para as minhas clientes, quando eu vou fazer loiro, eu não gosto de pegar loiro à noite, mesmo que esse loiro é rápido. A cliente fala, ah, mas meu cabelo é rapidinho, rapidinho você faz. Realmente eu faço rápido. Mas o que acontece? Não adianta eu fazer rápido e entregar um resultado que não é legal, porque a iluminação da noite, a lâmpada fria, o cabelo fica mais frio, o tom. Chega durante o dia com a iluminação do sol, aí a cliente fala, Josi, meu cabelo tá dourado. Por quê? Porque ela tem lá uma iluminação diferente, que é a iluminação natural, que realmente mostra mais a realidade. Então, por isso, é importante a gente se atentar a esse detalhe também na hora de fazer, tá? Eu acho que eu não completei aqui a situação da orelha. Você vai dobrar a orelha aqui, e aqui, onde ficou a dobra, aqui atrás, ela vai aparecer amarelo na dobra, sabe? Vai aparecer um tom mais amarelado. Se você for de pele quente, ela vai aparecer mais amarelado. Agora, se você for de pele fria, ela vai aparecer um tom de rosa, bem aqui na dobra onde você dobrou aqui a orelha, tá? Aqui na dobra vai aparecer rosa se o seu tom for frio. Então, você vai fazer isso na orelha da cliente e vai analisar para ver se o subtom dela é quente ou frio. Fazendo esses 3 testes, você vai conseguir chegar na conclusão se é ou não, né? A Kel falou que amanhã, se eu lembrar, vejo durante o dia. Vou te cobrar amanhã, hein, Kel, para saber se você viu. Se eu lembrar também, né, gente? Tô falando que vou cobrar, mas nem sei se eu vou lembrar de cobrar. Então, gente, é fundamental que nós, como profissionais, estejamos preparados. Essas dicas que eu dei aqui para vocês hoje, a respeito do subtom de pele, é muito importante, é fundamental para você entregar um resultado que a cliente vai ficar satisfeita. É muito importante mesmo, tá? Outra coisa que eu vou falar rapidinho aqui para vocês, que às vezes nós deixamos muito a desejar, existe aí algumas, eu vou até falar que são crenças limitantes que a gente cria e que a gente se apega a elas e acha que a gente não pode fazer diferente, né? Eu vou falar aqui sobre 2 situações, que foram situações também citadas no grupo. Nem sei se tem alguém lá desse grupo lá que citou hoje a respeito dessas questões aí de visagismo. Que o primeiro foi sobre o subtom de pele
E o segundo foi sobre quando a cliente vai, por exemplo, fazer uma entrevista de emprego, sabe? Porque surgiu o assunto e muitas pessoas falaram assim, mas não tem diferença se ela vai para uma entrevista de emprego ou se ela vai para um encontro romântico. Não tem diferença. Gente, tem diferença sim. E se nós entregarmos o melhor resultado para a cliente nessas questões, essa cliente vai voltar futuramente e ela vai falar, gente, a Josi me ajudou a conseguir um emprego. Realmente a Josi ajudou, porque a Josi fez com que ela passasse uma informação não verbal. Ela passou uma informação com a aparência dela para a pessoa que fez a entrevista e aquela informação serviu para que ela conseguisse o emprego. Não foi nem o que ela falou às vezes que fez com que ela conseguisse. A aparência também é fundamental. Então nós temos que entender qual que é a informação que a minha cliente precisa passar. Se eu fizer o cabelo da minha cliente passando uma informação de, vamos dizer, de sensualidade para uma entrevista de emprego, ela não vai conseguir um emprego, porque eu estou passando informação errada, né? Eu estou orientando a minha cliente a passar essa informação errada. E eu vou explicar para vocês aqui duas situações que pode fazer com que essa cliente passe informação errada, tanto numa entrevista de emprego quanto em um encontro amoroso. Exemplo, suponhamos, é claro, gente, que existe também o gosto da nossa cliente que nós temos que levar em consideração. Mas se nós explicarmos para a nossa cliente que ela vai passar certa informação com o tipo de cabelo que ela está usando, ela vai entender e ali naquela situação ela vai falar, então hoje vamos fazer o meu cabelo assim, porque é essa informação que eu quero passar. Exemplo, ela vai para a entrevista de emprego. Eu vou fazer o cabelo dela para ela passar uma informação, ela vai exercer, por exemplo, não é profissão que fala, né? É outra palavra que eu queria falar aqui. Ela vai exercer uma função de chefia. Exemplo, a minha cliente vai exercer uma função de chefia num departamento onde tem homens, né? Para vocês entenderem bem onde eu quero chegar. Ela vai exercer uma função de chefia em um departamento masculino. Qual que é a informação que a minha cliente tem que passar para aqueles homens ali que ela vai chefiar e para o chefe dela, que vai contratar ela para chefiar outras pessoas? Ela precisa passar uma informação de força, uma informação de autoridade. E como que ela vai passar uma informação de força e autoridade com os cabelos? Eu vou citar aqui para vocês um exemplo de como essa cliente pode passar essa informação. Os cabelos mais retos, os cabelos feitos, exemplo, mais liso, reto, de preferência corte reto também, né? Suponhamos que a cliente fala, eu quero fazer um corte, eu estou indo fazer uma entrevista de emprego e eu vou ser chefe de uma galera que é só homem. Como que, né? Eu quero fazer, me dá uma sugestão de um cabelo aí que você acha que vai ficar legal. Aí você vai orientar a sua cliente. Nós vamos fazer um cabelo, a orientação é essa, você explica o porquê que você vai fazer isso. Nós vamos fazer um cabelo fio reto, sabe? Sem corte em camada, sem franja, nada disso. Um cabelo de preferência mais reto possível. Esse cabelo reto vai passar seriedade e vai passar força, vai passar autoridade para aquelas pessoas que ela vai chefiar. E uma mulher, por exemplo, para chefiar uma galera de homens, ela precisa passar muita força e muita autoridade, né? A gente sabe disso, que ela precisa passar isso. Mesmo que ela fosse chefiar mulheres, ela já teria que passar essa informação. Homens, então, mais ainda. Então, o corte mais reto, linhas mais retas,
vai dar a ela mais impressão de força e impressão de autoridade. Então isso vai ajudar ela naquela entrevista de emprego a passar a informação do que ela é ali para o chefe, para ele contratar ela, para ela realmente conseguir aquela vaga de emprego. Gente, e isso realmente funciona. Eu fiz até uma live um tempo atrás falando um pouco a respeito de cabelo mais liso, de formas mais lisas e mais retas, e sobre cabelos mais ondulados, que eu vou falar um pouquinho também para vocês já já. E na entrevista que eu pedi para as mulheres fazerem com seus maridos, realmente bateu com a informação que eu estava passando ali na live, tá? Eu vou explicar já já para vocês como funciona isso. Então vamos lá. Então, o que acontece? Essa cliente vem no seu salão, ela faz o cabelo, você explica para ela da importância dela ter um cabelo de linhas mais retas e um cabelo mais liso, um cabelo que passa mais seriedade. Olha para vocês verem que interessante. Um tempo atrás eu tinha uma cliente, essa cliente até faleceu já. Ela sempre falava para mim assim, que era para eu fazer um corte no cabelo dela, um corte Chanel bem reto, assim, na altura do queixo, mais ou menos, sabe? Aquele cabelo que passa bastante seriedade. Ela ocupava ela trabalhava como chefe também. E ela falava para mim, Josi, esse cabelo aqui é cabelo de mulher que manda. E realmente é essa informação que o cabelo passa. Agora vamos lá para o segundo tipo de cabelo. A minha cliente, ela vai no encontro romântico, vai encontrar um namorado, vai encontrar alguém por um encontro romântico, né? Será que fica legal ela colocar um cabelo reto, como eu falei aqui agora? O cabelo reto vai cair bem? Responde para mim aí o que vocês acham. O cabelo reto, ele vai passar uma boa informação para aquela cliente que está indo para um encontro amoroso? Nós vimos que para aquela cliente que foi para a entrevista de emprego, para um cargo de chefia, foi ótimo aquele cabelo ali com linhas mais retas. Passou a impressão de força, de autoridade, né? Passou a impressão realmente de alguém que manda, né? Isso, ela passou a informação para o chefe e ela foi contratada. Agora, a minha cliente que foi para um encontro amoroso. Será que funciona isso? Cadê as respostas, meu povo? Será que funciona um cabelo mais de linha reta? A Ivana disse não, realmente não vai funcionar. Porque se ela passar ali para um rapaz que ela foi se encontrar no encontro romântico, ela passar informação para ele de que ela manda, o cara vai fugir, vai sair fora. Ela vai perder ali o namorado, né? Porque a informação que ela passou para ele foi informação errada. E nós passamos a informação não verbal, que é por meio da nossa vestimenta e por meio também do nosso cabelo, do formato. Agora, se a minha cliente vai para um encontro romântico, o que eu vou indicar para ela, gente? Eu vou indicar para ela cabelos mais cacheados, cabelos mais ondulados, sabe? Coisas que tenham formas mais arredondadas. Porque isso vai passar informação para aquela pessoa com quem ela foi se encontrar, de que ela é uma pessoa romântica, uma pessoa amorosa, uma pessoa carinhosa. As formas mais arredondadas passa essa informação. A Kel tá falando, é verdade. A Kel entende muito bem disso, gente. Por quê? Porque a Kel, ela tem cabelo cacheado. E o cabelo cacheado, ele passa, ondulado, cacheado, ele passa essa informação mais romântica, mais, sabe, carinhosa, mais amorosa, aquela coisa assim, mais do romance mesmo. E
como que eu vou falar aqui agora, gente? A live que eu fiz um tempo atrás, que as esposas entrevistou os maridos, que eu pedi, eu falei, gente, pergunta aí para os seus maridos. Eles preferem cabelos lisos ou cabelos cacheados? Eu falei que para todas perguntar e todas vieram respondendo que os maridos preferiam cabelos mais cacheados e ondulados. Por quê? Porque é mais romântico, passa uma coisa mais assim de romance, de namoro, sabe? De carinho. E aí, a maioria dos homens optaram por cabelos mais ondulados. E a Kel, que é aí dona de um cabelo cacheado, ela já tá falando que realmente isso é verdade. Esse cabelo, ele passa essa informação. E às vezes, a nossa cliente, ela passa informação na hora errada. Se ela for para uma entrevista de emprego com um cabelo mais ondulado, mais cacheado, aquele cabelo louro, com aquelas ondas bem bonitas que a gente vê aí na internet, se a nossa cliente chegar lá na entrevista de emprego de um cargo de chefia com cabelo desse, ela corre o risco de perder a vaga. Ela só consegue a vaga se ela for muito boa. Se ela for muito boa, ela pode conseguir a vaga, né? Então, é importante a gente pensar nessas informações que a nossa cliente vai passar. Será que minha cliente está passando a informação certa na hora de fazer alguma coisa? Por exemplo, na hora de uma entrevista de emprego, ou na hora de encontrar com um namorado, ou com um possível namorado? Então, são coisas que se a gente colocar no nosso dia a dia, a gente tentar mostrar para a cliente que ela precisa usar determinada coisa para passar a informação correta, nós vamos conseguir manter essa cliente conosco, porque quando ela tiver o resultado daquilo que você falou para ela, ela vai falar, bem que a Josi me disse, bem que a Josi me falou para eu fazer meu cabelo mais ondulado, que eu ia ter mais sucesso no meu encontro. Bem que a Josi falou que eu precisava ter meu cabelo com linhas mais retas para mim ser bem sucedida em determinada entrevista de emprego. Lembrando, gente, que nós temos que analisar qual é o tipo de entrevista de emprego que a minha cliente vai fazer. Porque se ela for fazer uma entrevista de emprego onde ela for apenas ali subordinada e ela não tiver cargo de chefia nem nada, às vezes ela não vai precisar passar uma informação de tanta força e de tanta autoridade. Porque se ela passar uma informação de força e autoridade para, por exemplo, uma entrevista de emprego onde ela vai ser subordinada, de repente essa informação pode ser ruim para ela. Porque a pessoa que vai fazer a entrevista vai falar: caramba, eu acho que ela não é para essa vaga de emprego, porque ela tá me passando aqui eu tô tendo uma sensação, é isso que a pessoa vai imaginar. Eu tô tendo aqui uma sensação aqui pela nossa conversa de que ela não vai se encaixar bem nessa entrevista de emprego. Por quê? Porque ela está passando uma informação não verbal para aquela pessoa que está entrevistando ela. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso na hora de falar para a nossa cliente o que é melhor e o que vai ser legal para ela para determinado tipo de entrevista ou de encontro, como nós acabamos de falar. A Ilvana está falando, até a cor da roupa influencia. Sim, dependendo da entrevista de emprego, até a roupa. O tipo de roupa, o tipo de decote, não pelo fato de estar decotado ou de estar mostrando coisas, mas se ela vai para uma entrevista de emprego mais séria, ela precisa de formatos mais retos e cores mais neutras, fugiu a palavra, gente, cores mais neutras mesmo, tipo os tons mais pretos, mais cinza, né? Dependendo da entrevista, ela precisa se preocupar também com a cor da roupa que ela vai usar, tá? Então, visagismo envolve muita coisa, muita coisa. Vocês não têm ideia de quanta informação é importante a gente ter sobre visagismo para saber passar
a informação correta para nossa cliente, tá? Gente, o meu recado de hoje era esse, sobre visagismo mesmo, tá? Toda semana, às terça-feiras, 21 e 27, eu estarei aqui para ter um bate-papo com vocês. Nossos assuntos aqui geralmente é colorimetria, porém, colorimetria está ligada a visagismo, porque se você não tem uma noção básica de visagismo para conseguir orientar a sua cliente nessas coisas aí que são coisas talvez pequenas, né, mas que traz grandes resultados, porque se essa cliente tem resultado, ela vai voltar a fazer com você e vai indicar pessoas. A amiga dela vai fazer uma entrevista de emprego, ela fala, vai lá na Josi, ela entende, né, qual que é a informação não verbal que você precisa passar e ela vai te orientar qual a melhor, o melhor corte de cabelo, qual o melhor tipo de escova, se é mais ondulada, se é mais lisa, ela vai te orientar direitinho qual a melhor informação que você vai passar com o seu corte ou o seu formato de cabelo. Boa noite, Ju. Estamos finalizando, Ju. Acho que você chegou agora, né? Disponha, Berenice. Eu que agradeço por vocês estarem aqui comigo novamente nessa noitinha, batendo esse papo, tá? Não esqueçam que todas as terças-feiras, 21 e 27 da noite, eu estou aqui falando um pouquinho com vocês sobre colorimetria, visagismo e tudo que envolve a beleza dos cabelos das nossas clientes, tá bom? Um grande beijo e muito obrigado por vocês estarem comigo aqui. Quem chegou agora pode assistir a live que vai ficar salva lá, tá, Ju? Pode entrar lá, assistir, comentar, compartilhar com os amigos, que o tema de hoje foi bem legal, tá bom? Um grande beijo a todas vocês e muito obrigada pela participação na aulinha de hoje. Obrigada, Ju. A Ju falou maravilhosa. Um beijo, obrigada. Vai lá assistir depois, tá, Ju? E deixe seu comentário. Gente, deixem os comentários lá o que vocês acharam.